Eu quero agradecer a você que está aí na internet nos acompanhando nessa noite. Nós estamos aqui em Porto Alegre, na zona norte de Porto Alegre, no bairro Passo da Areia, e hoje está uma noite muito fria aqui. Mas você que está em Alagoas, no Rio de Janeiro, no Maranhão, no Amazonas, na Bahia, tenho certeza que você deve estar um pouquinho mais quente do que a gente. Muito obrigado por estar nos acompanhando e permaneça conosco sempre. Irmãos, boa noite a vocês. Eu estou encantado com a determinação de vocês de ver a igreja numa noite mais fria, talvez a noite mais fria do ano que tivemos até agora. Hoje de manhã eu recebi um recado da associação para ir lá 1h30 da tarde, e quando eu cheguei lá 1h30 da tarde eu recebi a notícia de que eu não serei mais pastor de vocês. Eu fui transferido para o distrito novo que criaram aqui, chamado Moinhos de Vento. Então hoje, amanhã e sábado serão os meus últimos dias aqui com vocês. E sábado então eu vou pregar, e ali na hora do culto já termina a minha participação aqui nesses quase 4 anos que passamos juntos. Mas como o novo pastor que vem para me substituir é o pastor José Cardoso, ele é o pastor do distrito do Costa e Silva. E dia 13, que é o outro sábado, ele vem para ser apresentado e ele já vai pregar, e a partir dali ele já assume o distrito. Mas o tema de hoje, como vocês podem ver aí, é a salvação. Eu não vou falar da salvação hoje de um ponto de vista teológico, eu vou falar da salvação hoje do ponto de vista da experiência pessoal. Como é viver tendo no coração a certeza que Jesus nos deu de que nós estamos salvos. Vocês devem ter ouvido aquela notícia, 10 anos atrás já, nem parece tanto tempo, no dia 15 de janeiro de 2009, quando um voo de uma empresa americana terminou pousando no Rio, em Manhattan. O voo mal tinha começado, o avião estava um pouco mais acima de 200 metros de altura, ainda pegando impulso, para chegar na altitude que deveria estar, quando as turbinas terminaram sugando alguns gansos canadenses, aqueles gansos que imigram do Canadá para o sul no inverno, e aí quebrou ali as pás da turbina, houve uma série de pane na propulsão do avião, e o piloto chegou à conclusão de que ele não conseguiria levar o avião de volta para o aeroporto, e a única lugar que ele poderia pousar um avião tão grande daquele era no rio Hudson, que fica ali em Manhattan. E ele tomou essa decisão e ele pousou o avião, e ele terminou sendo considerado um herói nacional, porque no avião havia 150 passageiros e mais 5 tripulantes, e todos sobreviveram, ninguém perdeu a vida. Ele, pela habilidade dele, pela frieza, pela decisão que ele tomou na hora certa, ele salvou a vida de 155 pessoas, incluindo a dele também. Naquele dia, aquelas 155 pessoas que foram resgatadas, elas podem dizer sem nenhuma dúvida de que nasceram de novo, tiveram uma oportunidade de começar a vida de novo, porque tinham tudo para morrer, mas sobreviveram. Talvez tenha sido o único voo em um avião de carreira tão grande, com tantos passageiros, que tenha se acidentado, que o piloto tenha pousado em um lugar que não tenha sido na pista de um aeroporto, e todos que estavam a bordo conseguiram sobreviver. Este homem então, chamado a isso, ficou mais conhecido pelo apelido, Sully, ele terminou salvando todo mundo e todos sobreviveram. Quantas histórias de heróis você conhece? Você conhece alguma história em que alguém terminou sendo considerado um herói por algum ato assim diferente que fez e terminou salvando a vida de algumas pessoas? Eu estava me lembrando, quando estava pesquisando para o sermão, de um acidente que houve em 1982. Talvez os mais velhinhos aí como eu vão se lembrar de 7 quedas ali na fronteira do Paraná com o Paraguai. Era o último dia em que o parque estaria aberto, e muita gente foi visitar para ver as quedas lá pela última vez, e as passarelas estavam cheias de gente, e uma delas se rompeu e as pessoas caíram lá embaixo. 900 pessoas ficaram presas do lado de lá.
32 morreram porque caíram ali no rio, no lugar onde a correnteza é mais forte. Mas uma pessoa lá da região terminou sendo considerado um herói nacional na época, porque ele ajudou a salvar algumas pessoas. Ele entrou na água e conseguiu tirar algumas pessoas com vida, que estavam lá se debatendo na água, e ele foi considerado um herói nacional. Alguém ainda lembra dessa história? Só temos nós dois, Naí, que somos dessa época, né? As 3 ali, a irmã Terezinha também. Obrigado, irmã Terezinha, obrigado, Naí. Então, nós já estamos um pouquinho usados pelo tempo, né? Mas tem tantas outras histórias de pessoas que foram consideradas heróis, heroínas, por feitos espetaculares. A Bíblia diz, no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 2, de um outro herói, o maior herói de todos os tempos. Ninguém nunca salvou tantas vidas quanto ele. Ninguém, num único ato de heroísmo, conseguiu salvar tantas pessoas quanto Jesus. E a Bíblia diz assim, em Hebreus, no capítulo 12, verso 2, que olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. A Bíblia diz que Jesus suportou a cruz porque ele tinha uma alegria que tinha sido então proposta a ele, e por causa dessa alegria ele suportou tudo, suportou a humilhação, suportou a dor, suportou o sofrimento de estar separado de Deus, suportou tudo porque ele tinha uma alegria tinha sido proposta a ele, ele tinha algo em mente que era muito maior para ele do que tudo que estava acontecendo ao redor. Vocês lembram que alegria era esta? Alguém lembra? Alegria de ver você sentado aqui hoje, de saber que você é uma pessoa salva, uma pessoa que foi alcançada pela mensagem do Evangelho, uma pessoa que teve a vida transformada, uma pessoa que tinha um destino e porque encontrou-se com Jesus, hoje escreve uma outra história para a vida. Quando ele olhou para o futuro e viu cada um daqueles que seriam salvos, daqueles que seriam alcançados com a mensagem da salvação, não apenas nos dias dele, mas as outras gerações que viriam posteriormente a ele, e finalmente Jesus olhou ao longo da história, e porque ele conseguiu ver, e viu principalmente o dia do reencontro, quando todos os salvos estarão juntos com ele, no céu, quando terminar a história deste mundo, para começar a nova história que Deus vai reescrever. E Jesus, então, no pensamento dele, na mente, no coração, ele já viu a grande multidão de salvos. Então, por isso a Bíblia diz que ele suportou tudo, por isso ele foi em frente, por isso ele caminhou pela via dolorosa, por isso ele se deixou prender na cruz, e por isso ele deu a vida dele, porque ele viu que um dia você estaria também entre os salvos. Essa é a alegria de Jesus, porque ele contemplou isso, ele fez esse ato heróico de ir em frente sem temer. E a Bíblia fala que no livro de 1 Coríntios capítulo 15, que a morte não foi capaz de reter Jesus. A morte não manteve Jesus lá para sempre, porque ele é Deus Todo-Poderoso e ele é muito maior do que a morte. A Bíblia diz que ele ressurgiu da morte. Veja o que diz a palavra de Deus. Antes de tudo, diz o apóstolo Paulo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, vocês sabem, é Pedro, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora no momento em que ele escreveu, porém alguns já dormem, já tinham morrido. Depois o Senhor foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, diz Paulo, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Então a certeza de que Jesus é o vencedor e de que nossa salvação está assegurada é a ressurreição.
Porque o Senhor saiu da sepultura, porque Ele teve o poder de sair da sepultura, Ele teve o poder de voltar à vida novamente. Então a nossa salvação está assegurada. Se Jesus tivesse permanecido na sepultura, nós não teríamos certeza da salvação. Se Jesus permanecesse lá, nós não tínhamos nenhuma garantia de que nós estamos salvos. Mas porque o Senhor saiu da sepultura, porque a sepultura não pôde contê-lo, e no terceiro dia Ele ressurgiu, conforme estava predito nas Escrituras, então eu tenho certeza da minha salvação. Você tem certeza de sua salvação, porque a nossa salvação é um presente de Deus, e Ele oferece esse presente a todo mundo que está disposto a aceitar. Então, em Cristo Jesus, nós estamos salvos. E a salvação, ela traz uma mudança completa de vida. Muitas pessoas têm dúvida, eu devo aceitar ou não devo aceitar? Algumas pessoas ficam pesando, avaliando, o que eu vou perder em aceitar a salvação? E algumas pessoas começam a pensar num monte de coisas negativas. Algumas dizem assim: eu não vou poder ter mais o meu estilo de vida, vou ter que fazer aí algumas adaptações no meu estilo de vida, ou vou ter que mudar completamente o meu estilo de vida. Algumas pessoas dizem assim, pensam assim: poxa, eu gosto tanto de algumas coisas, e aceitando a salvação que Jesus está me oferecendo, eu não vou mais poder fazer aquilo que eu faço. Talvez beber aquilo que eu gosto de beber, ou comer algumas coisas, algumas comidas que gosto de comer. E as pessoas dizem: não, eu não consigo viver sem aquele tipo de comida, eu não consigo viver sem aquele tipo de bebida, eu não consigo viver sem ir em determinados lugares, eu não consigo ir sem beber algumas coisas, eu não consigo. E olhando só pelo lado negativo, ela diz: Senhor Jesus, muito obrigado. Eu aprecio o que o Senhor fez, eu aprecio o seu sacrifício, eu aprecio tudo que o Senhor fez, o seu amor, a sua bondade, mas não. Muito obrigado. O interessante é que a Bíblia fala de uma pessoa que viveu com Jesus durante todo o tempo que Jesus viveu aqui na terra, andou com Jesus, ia nas mesmas casas que Jesus ia, comia junto com Jesus na mesma mesa, ouviu tudo que Jesus pregou, viu todos os milagres que Jesus fez, contemplou todos os atos de Jesus, ouviu cada um dos sermões de Jesus, mas no final vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Hoje as pessoas vendem Jesus por muito menos, né? Às vezes por um tipo de comida que gosta, às vezes por um tipo de bebida que gosta, por algum lugar que gosta de frequentar, por alguma situação da vida, fala: Senhor, como Judas, eu rejeito, eu passo. Muito obrigado. O senhor pode ir para o vizinho, o senhor pode ir para o outro vizinho, o senhor pode ir para qualquer pessoa, mas me exclua, né? Ou como dizemos hoje na gíria, me tire fora dessa, né? Porque eu não quero. Mas quando a gente olha para isso por essa perspectiva negativa, a gente só começa a avaliar o que nós vamos perder. Mas você pensa no que você vai ganhar? Você acha que Jesus, entrando na sua vida, Ele vai tornar a sua vida enfadonha? Se Ele é a fonte de toda alegria e felicidade? Você acha que a sua vida vai ser mais cansativa, se Ele é aquele que pode nos dar a paz e pode nos dar o descanso? Você acha que sua vida vai ser sem brilho, se Ele é toda a luz? Você acha que sua vida vai ser sem graça, se Ele é fonte de toda jovialidade? Então, quando Jesus entra na nossa vida, Ele entra para transformar a nossa vida. As pessoas que vivem com Jesus, elas são muito mais felizes. Quem diz isso são pesquisas que são feitas. A pessoa vive mais saudável, tem mais amigos, tem mais motivação para viver, ajuda mais o próximo, tem um sentimento melhor no coração. São pessoas que são muito menos afetadas pela depressão, são pessoas muito menos afetadas por algum vício, são pessoas que têm uma vida que mantém a juventude por muito mais tempo. Porque quando Jesus entra na nossa vida, Ele diz que Ele dá vida e dá vida em abundância. São pessoas que têm menos dívidas, são pessoas que prosperam mais. E eu ouço algumas vezes as pessoas dizem assim: eu não gosto de ir na igreja, porque lá na igreja as pessoas se vestem muito bem.
Lá na igreja, algumas pessoas até dizem assim, parece um desfile, né? As pessoas estão tão bem vestidas, as mulheres, os homens, as pessoas têm carros bons. E eu falo, e você não quer fazer parte desse grupo que vai ter tudo isso também? Isso é a bênção da salvação. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele vem para transformar a nossa vida. Ele vem para nos dar novas oportunidades. Às vezes, quando um evangelista, um pregador, ele vai em um bairro mais desafiador da cidade, um bairro onde economicamente mais desafiador, e ele prega ali com a equipe dele, e as pessoas aceitam a Jesus, e as pessoas que vêm para a igreja são pessoas às vezes tão simples, com hábitos tão simples de vida. Você olha para as pessoas e aí você percebe que elas são pessoas que vivem assim com desafios econômicos. Volte naquela mesma igreja 5 anos depois e você vai ver pessoas completamente diferentes. Os filhos tiveram oportunidade de estudar em uma escola que antes não tinham. Eles começam a ter uma visão diferente da vida. Casais que bebiam, brigavam, já não fazem mais isto. 5 anos depois você entra lá e diz, cadê aquelas pessoas que nós encontramos aqui 5 anos atrás? Elas não estão mais lá, porque as pessoas que estão lá foram transformadas, são outras pessoas. Quando Jesus entra na nossa vida, a alegria é uma das coisas que nós mais cultivamos. Novos amigos, novos encontros, um momento incrivelmente melhor com a presença de Jesus em nossa vida. Famílias se encontram, famílias são renovadas. Quando eu estudava teologia, eu estava talvez no 2º ano de teologia, um dia um professor na sala de aula, tem uma matéria que chama Cristologia no curso de teologia, quando a gente estuda sobre a vida de Jesus, e esse professor então começou a falar das experiências de transformação pela salvação, pelo fato de aceitar Jesus como Salvador. E ele contou um pouquinho da história dele, como a família dele tinha aceitado Jesus como Salvador, como o fato da salvação ter entrado na casa dele, como mudou a história do pai, da mãe e, consequentemente, a dele. E ele contou uma história bonita, uma experiência bonita de vida. E ele incentivou os alunos, e vocês, alguém tem alguma história para contar? E alguns alunos começaram a contar algumas histórias. Alguns contaram que tinha uma vida difícil, uma vida de muitos vícios, alguns viciados, inclusive, em drogas ilícitas, e tinham sido tocados e transformados pelo Senhor. Eu me lembro que eu tinha um amigo que morava bem perto de mim, meu vizinho. Eu sempre tinha uma admiração muito por ele, um rapaz assim, muito centrado, um bom rapaz, um rapaz que a gente via a paz no rosto dele, tinha uma família bonita também, e ele levantou a mão para contar a história dele. Ele começou a contar uma história que eu, olhando para ele, pensei assim, essa história deve ser mentira, não combina com ele. Ele começou dizendo assim, eu sou de Santo André, lá no ABC Paulista. E ele disse, eu me tornei membro da família de Deus, eu conheci Jesus como meu Salvador há poucos anos, eu não tenho muitos anos que eu estou salvo em Jesus. E ele contou a história dele. Ele disse, eu era uma pessoa completamente sem rumo na minha vida. Trabalhava numa indústria metalúrgica durante a semana e no final de semana eu tocava numa banda de rock, heavy metal. Eu tinha um cabelão bem grande, olhando para ele assim, eu não conseguia vê-lo com aquele cabelo grande que ele falava. Eu tinha um cabelão bem grande no meio das costas. Eu só andava de preto, usava um monte de anéis nos dedos todos, a roupa assim cheia de pingentes. E cantava aquelas músicas horríveis, né, de louvor ao próprio diabo, com aquela voz assim, bem cavernosa. Ele falou, toda sexta-feira, saía do trabalho, eu já ia lá para um infernião daqueles, e ali eu tocava a noite inteira, eu bebia, eu me drogava, e voltava para casa sábado e dormia o dia todo, e novamente eu saía, e durante a noite toda de sábado eu fazia tudo isso novamente. E eu olhando para ele dizia assim, ele deve estar mentindo, né? Essa história não é a história dele. Ele parece um anjo, né? Pessoa que tem uma paz assim no rosto, algo tão bonito. E ele, depois de um tempo, ele disse, eu só tenho uma marca que eu ainda trago dessa minha velha vida. E ele pediu licença ao professor para tirar a camisa, ele tirou e mostrou que ele tinha ainda uma tatuagem bem feia no braço, né? Assustadora. Ele falou, só quando eu vou tomar banho é que eu
me lembro da velha vida que eu tinha. E eu fiquei olhando para ele com admiração, e eu pensei assim, eu não tenho nada para contar. Eu não tenho história nenhuma. Quando meus pais conheceram Jesus e o aceitaram como Salvador, eu ainda era uma criança. Então eu vivi a minha vida toda já dentro do ambiente de ter Jesus conosco em nossa família, de frequentar a igreja. E assim foi que eu vivi a minha vida. Eu nunca fumei nenhum cigarro, eu nunca bebi nada de álcool, eu nunca perdi nenhuma noite, eu não fui roqueiro, eu nunca usei drogas, eu nunca fiz absolutamente nada, né? Então eu não tenho história nenhuma para contar. O que eu posso contar? Eu não tenho nada para contar. E eu vivi com esse drama durante muito tempo, dizendo assim, eu não tenho nada para contar. O que eu posso dizer que Jesus fez na minha vida? Aí, já casado, voltei lá à minha cidade na Bahia para visitar lá os parentes da minha esposa, que ainda moram lá até hoje. E aí eu resolvi levá-los para ver a rua onde eu tinha nascido e passado toda a minha infância e a minha adolescência. Levei minha filha lá para ver a casa onde isso tudo tinha acontecido. E chegamos lá na rua, um bairro bem simples, pobre da cidade. Um bairro que infelizmente ficou muito violento, né? Quando as drogas chegaram lá, tornou a vizinhança toda muito violenta. E eu estava ali na porta da minha velha casa lá, e do outro lado da rua eu vi uma antiga vizinha. Ela abriu lá a janela e eu vi que ela estava lá, e eu fui lá falar com ela. Ela não me reconheceu, falei quem era, tal, ela chamou a gente para entrar, eu apresentei minha esposa para ela, a filha, tal, e falamos um pouquinho. Ela perguntou por meus pais, por meus irmãos, eu contei um pouquinho da história de todo mundo, e depois eu perguntei também de todos que eu ainda lembrava o nome. Toda hora me vinha o nome de alguém na mente, assim, eu perguntei, todo mundo tinha apelido, né, na época. Dona Dete era o nome dela. Onde está Fiapo? Fiapo, o nome dele era Nelson, mas acho que só o pai e a mãe lembravam que era Nelson, né? Todo mundo conhecia por Fiapo. E ela disse, olha, ele está internado no hospital psiquiátrico. Eu falei, sério? O que aconteceu com ele? Ela disse, ele usou muitas drogas, né? Infelizmente, terminou ficando tão afetado, ele já tem pelo menos uns 2 anos que está internado lá no hospital, né? Tinha lá um hospital da cidade chamado Afrânio Peixoto, que era o hospital psiquiátrico. Eu perguntei para ela, aonde está um outro colega? E ela falou, você não soube, ele morreu. Ele estava jogando no bar ali e teve uma briga lá e um outro amigo atirou nele e ele morreu. E eu fiquei assustado, né? Um estava morto e o outro estava preso. E ela me disse que um outro também tinha morrido porque tinha se tornado um assaltante. E assaltando lá uma casa, alguém deu um tiro e o acertou, o dono da casa atirou nele, que era o ladrão, e ele morreu. E todo mundo que eu perguntava, uma história pior do que a outra. E eu já estava ficando muito assustado. Perguntei pelas meninas, que eu tinha conhecido, todas crianças, e cada uma tinha uma história tão triste quanto a dos meninos, né? Algumas já eram mãe de 2, 3, 4 crianças, cada um tinha um pai, cada criança tinha um pai diferente. Umas tinham sumido pela vida, outras tinham se perdido. E eu acho que ela viu a expressão de horror no meu rosto, que ela disse assim, sua mãe, minha mãe, tem o apelido de Santa, né? Todo mundo só a conhece como Dona Santa. Disse assim, Dona Santa foi a única que teve sorte com os filhos. E eu já tinha contado para ela ali um pouquinho da história de cada um de nós. Minha mãe e meu pai têm 5 filhos, eu sou o mais velho. E a gente saiu dali e eu continuei com aquela frase na cabeça, sua mãe foi a única que teve sorte com os filhos. E eu fiquei pensando, por que minha mãe teve sorte com os filhos? O que foi que minha mãe fez diferente das outras mães ali da vizinhança? E a resposta era bem óbvia, minha mãe foi a única da rua que aceitou Jesus como Salvador. E ela nos conduziu para o caminho da salvação. Eu me lembro, ainda criança, nós íamos para a igreja no sábado de manhã, aquela filinha, 5 filhos, e a gente tinha que passar exatamente ao lado do campo de futebol, onde eu jogava futebol com os amigos a semana toda. E eles lá jogando, e eu não, olhando, sentindo vontade de estar lá também. E eles começavam, amém, irmão, aleluia, irmão, ore por mim, irmão. E eles faziam isso só para brincar comigo, né?
E minha mãe dizia assim: levante a cabeça, não tenha vergonha, nós não devemos nada a ninguém. Eles estão fazendo isso porque eles não sabem, mas vocês sabem. Vamos para a igreja. E assim, sábado após sábado. Às vezes lá dentro da igreja eu via a bola batendo no muro da igreja. E quando a gente estava olhando muito para a porta da igreja, minha mãe vinha e dava uma cutucadinha e dizia: hoje não é o dia, vocês sabem. E assim ela, sábado após sábado, nos levando para a igreja. E muito tempo depois, minha mãe tem a alegria de ter todos os 5 filhos vivos. Todos os 5 filhos vivendo na esperança da salvação. E eu posso dizer com toda alegria que meus pais são cristãos tementes a Deus, membros da igreja. Eu e meus 4 irmãos somos membros da igreja, tementes a Deus. Meus cunhados e cunhadas, meus sobrinhos todos nós vivemos com essa alegria no coração. Por quê? Porque minha mãe aceitou Jesus como Salvador. E isso fez toda a diferença na nossa vida. Todos os meus irmãos, graças a Deus, estão bem encaminhados, todos com o mesmo temor de Deus no coração. Porque a salvação, quando entra na casa de alguém, entra para mudar a vida da pessoa, escreve uma nova história. A salvação a gente não perde, a gente só ganha. A gente só perde o que não presta e só ganha o que é bom. A gente não deve ter medo de aceitar a salvação que o Senhor oferece, porque Ele traz para a nossa vida, vida. Ele traz vida em abundância, Ele traz vida na maior plenitude da vida, Ele traz transformação para melhor. Se você aceitar Jesus hoje como Salvador, marque essa data e daqui 5 anos faça uma retrospectiva deste dia até a data de 5 anos e perceba como sua vida mudou e mudou para melhor. Faça uma lista de todas as bênçãos que o Senhor acrescentou à sua vida e você vai ver como a sua vida, a vida das pessoas que estão próximas a você foram impactadas e transformadas pelo simples fato de você ter permitido que Jesus entrasse em sua vida. Conta uma história que alguns missionários chegaram na Austrália e encontraram ali alguns nativos australianos. Perdão, eu falei missionários, mas não eram missionários, eram jornalistas. Alguns jornalistas chegaram lá num lugar remoto da Austrália para visitar, entrevistar ali os nativos. Enquanto estavam conversando assim, eles ouviram que algumas pessoas lá atrás, o som de hinos cristãos. E um dos jornalistas perguntou a um desses nativos: que música é essa que nós estamos ouvindo? Parecem hinos cristãos tradicionais, bem conhecidos. E o nativo disse: sim, nós somos cristãos aqui, tememos a Deus. E agora é o momento do culto, é sábado de manhã, nossos irmãos já estão lá celebrando o nome de Deus. E um dos jornalistas disse: eu não acredito que esses cristãos chegaram aqui para arruinar a vida de vocês, que eles trouxeram a cultura deles para impor a vocês. Até aqui esses cristãos vieram para tocar e manchar a vida de vocês. Aí um destes homens disse assim: olha, você deveria ser muito agradecido aos cristãos, porque eles vieram aqui e mudaram a nossa cultura, porque eles trouxeram o evangelho de Jesus Cristo, nos ensinaram sobre o amor de Deus, e isso mudou a nossa cultura e a nossa vida. Porque se esses cristãos não tivessem vindo aqui, não tivessem nos ensinado sobre Jesus, vocês agora estariam todos 3 numa estaca queimando, que nós daqui a pouco iríamos almoçar vocês. Foi porque Jesus veio aqui, é a razão de vocês estarem vivos aqui e agora, porque Ele mudou a nossa cultura, mudou o nosso estilo de vida, mudou a nossa esperança, mudou a nossa perspectiva. Foi porque Ele veio aqui que nós somos outras pessoas. Do contrário, vocês seriam nosso almoço daqui a pouco. Jesus, quando entra na vida das pessoas, Ele realmente muda e muda para melhor. Hoje você pode encontrar esses mesmos nativos louvando ao Senhor,
adorando a Deus, transformados, vivendo uma nova vida. E a única diferença foi o fato de terem aceitado Jesus como Salvador. A salvação traz vida em abundância. Hoje nós encontramos cristãos no mundo inteiro, pessoas que temem a Deus. Isso aqui é uma reunião na Holanda. Cristãos aí orando, pedindo a Deus sabedoria para ensinar o Evangelho naquela cultura tão secularizada da Holanda. Mas lá estão eles, apesar de serem poucos, mas fiéis ao Senhor, e querem causar também um impacto ali, querem levar a mensagem da salvação para o povo na Holanda. Nós temos aqui uma reunião de irmãos na Jamaica. Lá estão nossos irmãos, fiéis a Deus, tementes ao Senhor, celebrando ali algum momento especial. Em qualquer lugar do mundo que você for, você vai encontrar pessoas transformadas, pessoas que tiveram um encontro com Jesus e já não são mais as mesmas pessoas. Mas a Bíblia tem uma história de salvação, talvez seja uma das histórias mais bonitas do Novo Testamento. É a história de uma mulher. Essa história ficou conhecida na Bíblia como a história da samaritana. No Evangelho de João, capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus tem um encontro com essa mulher. E a Bíblia narra a história da seguinte maneira: Jesus estava viajando com os apóstolos, e eles chegaram então na região de Samaria, que era aquela região que ficava no meio do país. E Jesus estava com fome, e os discípulos de Jesus então tomaram a decisão de que eles iriam comprar alimentos. E Jesus ficou sozinho ali ao lado do poço. Era meio-dia. Aquela é uma região árida, de muito calor. E de repente aparece a mulher, sozinha, com um cântaro d'água. E ela chega ali junto ao poço e começa a tirar água. Naquela cultura, uma mulher não falava com um homem estranho, e um homem estranho não falava com uma mulher estranha. E ela então está ali, observa aquele estranho, não fala com ele, e ela começa a tirar água lá do poço. Então Jesus aproxima dela e diz assim: você pode me dar um pouco de água, por favor? E ela toma um susto, por duas razões. Primeiro, ele era um homem e era estranho. Depois, pelo sotaque dele, ela percebeu que ele era judeu. E ela diz assim: como pode tu, sendo um homem judeu, pedir água a mim, que sou uma samaritana? E ali Jesus começa um diálogo com ela. E Jesus conhecia aquela mulher. Ele nunca tinha encontrado com ela, era a primeira vez, mas o Senhor conhecia a história daquela mulher. Aquele momento não era o momento das pessoas virem ao poço buscar água. As pessoas vêm no começo do dia e vêm no final do dia quando não está tão quente. Ninguém vem ao meio-dia buscar água, a menos que você não queira encontrar ninguém, a menos que você não queira ter nenhum relacionamento com ninguém. E aquela mulher veio ao meio-dia. E conversando com ela, Jesus disse a ela que ela tinha um problema sério de relacionamentos. Ela era uma pessoa, provavelmente, que tinha dificuldades de relacionar-se com as pessoas. Jesus disse para ela que ela já tinha tido 5 esposos, e todos os 5 casamentos dela tinham terminado. Ela não era viúva, mas já tinha tido 5 maridos. Todos os 5 casamentos terminaram. Talvez ela fosse uma pessoa de difícil convivência. Ela fosse uma pessoa que não era fácil lidar com ela. Por isso, perdeu os 5 casamentos. Mas Jesus disse: mas você tem alguém agora. E ele não é seu marido. Ele é marido de uma outra mulher. Mas você está relacionando-se com ele. Então aquela mulher era uma mulher, coitada, perdida na vida. Sozinha. Já tinha tentado tudo, não tinha conseguido nada. Uma mulher que talvez tivesse sérios problemas emocionais, problemas do passado. Quem sabe o que tinha acontecido no passado dela? O que a transformou na mulher que ela era? Talvez ela trouxesse tantos traumas dentro dela, trouxesse tantas lutas pessoais dentro dela, que ela não sabia conviver com as pessoas por causa dos traumas que ela trazia do passado. Ali estava uma alma afligida, ali estava uma alma cansada da vida, ali estava uma alma completamente perdida.
E Jesus então faz a ela uma proposta, que é a maior talvez proposta do Evangelho. E Jesus disse assim para ela: quem vem beber desta água, da água que ela estava tirando da fonte, tornará a ter sede. É óbvio, todos nós bebemos água várias vezes por dia porque nós temos sede. Não tem uma forma de beber água só uma vez, não ter mais sede. Mas Jesus disse: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Incrível, né? Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus não estava falando, obviamente, de água. Jesus estava falando que Ele é capaz de dar para as pessoas muito mais do que água. Ele é capaz de dar para as pessoas muito mais do que só comida. Ele é capaz de mitigar a fome da sua alma. Ele é capaz de lhe dar aquilo que você nunca encontrou em lugar nenhum. Aquele vazio existencial que tem lá dentro de você, no seu coração, aquela coisa que nunca é preenchida de fato, por mais que você tente aqui ou ali, ou com isso, ou com aquilo, ou com esta pessoa, ou com aquela, mas aquele vazio que você carrega dentro de você, aquele peso que você carrega nas costas, Ele diz que Ele pode lhe dar o descanso. Ele pode lhe dar o refrigério que você precisa. Ele disse: eu sou capaz de te dar uma nova vida, sem o peso nas costas, sem a fome da alma, sem a sede, eu posso te dar. E o melhor de tudo, ele diz: quando eu te dou, você é curado completamente, você não tem mais sede, você não tem mais fome na alma, você não tem mais um vazio existencial, você não está mais sozinho ou sozinha perdida por esta vida, porque eu te curo completamente. Mas Jesus diz mais, Ele diz: além de curar você, agora você se torna uma fonte para abençoar a vida de outras pessoas. O que você recebeu, agora você começa a dar. Você também se torna uma fonte, você se torna um mensageiro da paz. Você se torna uma pessoa para abençoar a vida de outras pessoas. Outras pessoas virão para você. E você agora, com a graça do Senhor, tocará em outras vidas para transformá-las também. Mas para isso é preciso experimentar. Você não consegue ter isso por teoria. Você não consegue aprender isso nos livros. Você não consegue aprender isto apenas olhando. Você tem que experimentar, você tem que beber da água que o Senhor está lhe oferecendo, você tem que aceitar Jesus como seu Salvador, você tem que aceitar a salvação. Se você não experimenta viver com Ele, você nunca vai saber como é viver uma vida de uma pessoa salva. Você nunca vai saber como é viver sem sede, sem fome, sem um vazio existencial. E o pior de tudo, você nunca será uma fonte de bênçãos para abençoar a vida de outras pessoas. Apenas quando nós experimentamos. No livro do Apocalipse, capítulo 3, verso 20, Jesus faz uma proposta. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Essa porta é a sua porta. Essa porta é a sua vida, a sua história de vida. Essa porta é você, com toda a sua história de vida. Ele diz: eu estou diante de sua vida. Hoje Ele está aqui diante de você. E Ele diz: eu estou batendo, gentilmente batendo. Ele diz: se você ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu vou entrar na sua casa, eu vou entrar na sua vida. E Ele diz: e nós vamos celebrar, vamos ter uma refeição juntos, vamos ter aí uma ceia juntos, vamos ter um banquete juntos, porque agora eu entrei na sua vida, na sua história, e a sua vida não é mais uma vida de vazia, sua vida não é mais uma vida de fome, sua vida não é mais uma vida triste, mas uma vida feliz, porque nós vamos celebrar juntos. Eu estou batendo na porta, Ele diz. A grande pergunta dessa noite é: você vai abrir?
Você vai permitir que Jesus entre na sua vida? Você está disposta a pagar o preço de viver uma vida com Ele, de experimentar da água que Ele está oferecendo, de viver como uma pessoa salva, de entender a alegria que as pessoas salvas têm, de entender a paz que as pessoas salvas têm, dizer: Senhor, eu deixo tudo para trás nessa noite, todos os meus medos, todas as minhas lutas, todas as minhas dúvidas, eu vou colocá-las todas aqui nas tuas mãos. E eu quero nessa noite sair daqui flutuando de leveza. Eu quero sair daqui na certeza de que eu estou salvo, de que eu estou salva. E eu quero sair daqui para viver esta vida em abundância que o Senhor promete. A pergunta, o apelo de Jesus é: segue-me. Segue-me. Você vai se levantar nessa noite para dizer: Senhor, eu te sigo? Você vai dizer para Jesus: Senhor, eu estou disposto ou disposta a pagar o preço, aceitar a salvação que o Senhor bondosamente me oferece. Eu quero viver como uma pessoa salva e quero viver hoje a salvação. Eu quero viver a experiência de viver salvo. O nosso grupo vai cantar uma outra música. Eu queria que você pensasse bem. Eles vão cantar sobre a história da mulher lá junto ao poço. Eu gostaria que você ouvisse muito bem essa música, porque assim que eles terminarem, eu vou fazer um chamado para você, um apelo para você, vou fazer o apelo de Jesus para você. Vamos ouvir com atenção então a música. Eu lhe dei
Amém. Tem alguém aqui hoje, nesta noite, que está disposto a pagar o preço e dizer: Senhor Jesus, eu quero experimentar a salvação na minha vida. Eu vou abrir a minha porta e vou deixar o Senhor entrar. Eu sei que eu não posso aprender isso nos livros. Eu sei que eu não posso aprender isso apenas olhando para os outros. A única forma de experimentar a salvação é vivendo a salvação. Hoje eu vou me levantar para segurar na tua mão. Alguém que gostaria de fazer isso, dizer isso para o Senhor? Parabéns, irmã Cleia. Deus seja louvado. Leonardo, Naí, parabéns. Deus seja louvado pela decisão de vocês. Eu não sei o seu nome, mas parabéns. Que Deus o abençoe ricamente pela sua decisão também. Ali, Mari, Pedro, muito obrigado. Que Deus seja louvado pela decisão de vocês também. Deus seja louvado. Irmãos, marquem essa data. Hoje é o dia 4 de julho do ano 2019. Decorem bem essa data, dia 4 de julho de 2019. Essa é a data, hoje é o dia em que a salvação está entrando na sua vida, na sua casa. Você não vai mais viver a mesma vida, porque Jesus vai trazer uma nova vida para a sua vida. E Ele disse: vida em abundância. Você vai ter um novo futuro, você vai ter novas histórias, vai ter tudo diferente na sua vida. Pelo simples fato de você ter levantado a sua mão neste momento, a sua história começou a mudar, porque a partir de hoje a salvação entrou na sua vida. Vocês que levantaram a mão, eu queria fazer muita oração com vocês, especial, porque essa data é memorável. Vocês se importariam em ficar em pé, vocês que levantaram a mão, por favor, que eu quero orar com vocês. Vocês que levantaram a mão, Deus seja louvado por isso. Os outros podem ficar sentados. Se você não levantou a mão e quer se juntar a esse grupo para essa oração, você ainda não tem essa experiência da salvação, eu gostaria de lhe pedir que erguesse, levantasse, ficasse aí com os outros. Não é algo que você está dizendo para mim, é para Jesus dizendo: Senhor, é sim para o Senhor. A minha resposta é sim. Eu estou, parabéns, Júlia. Eu estou dizendo, irmã Terezinha também está levantando ali, parabéns, irmã Terezinha, o Sérgio, o Alexandre, Deus seja louvado pela decisão de vocês. Sim, vocês estão dizendo, é para Jesus que vocês estão dizendo esse sim. Olha, eu sei que vai ficar um pouco chato, mas eu vou me arriscar a fazer mais um pedido a vocês. Vocês podem vir aqui pertinho de mim, que eu gostaria de orar e abraçar vocês logo em seguida. Muito obrigado por estarem vindo aí. Venham, pode vir aqui sem nenhum problema, sem nenhum receio. Nós todos somos uma única família, somos a família de Jesus. Que história bonita de vocês, Deus seja louvado. Mari, você está escrevendo uma nova história para o seu filho, viu? Ele não vai ser mais o mesmo homem que ele seria. Parabéns pela sua decisão, parabéns, irmão, que Deus o abençoe. Vocês todos que estão aqui, vocês estão em pé aqui hoje para receber uma nova vida que Jesus está oferecendo. Vocês gostariam de levantar também para que nós pudéssemos orar todos em pé? Vamos orar. Querido Deus, Pai amado, Pai bendito, muito obrigado porque o Senhor nos oferece a salvação. A salvação vem para enriquecer a nossa vida, para dar a ela uma nova cor, uma nova alegria, uma nova história. Ó Deus bendito, foi tão bom o dia em que experimentamos isso pela primeira vez. Como o Senhor entrou na nossa vida para reescrever o nosso futuro. Mas é tão bom, tão bonito, tão espetacular ver que essa história continua se repetindo todos os dias. E aqui hoje, no dia 4 de julho do ano de 2019, nós temos aqui o Leonardo, o Mauro, a Terezinha, a Júlia, a Naí, a Cleia, o Alessandro, o Sérgio, o Pedro, a Mari e este outro nosso amigo que está aqui na frente. Cada um deles, Senhor, levantou-se e veio aqui dizendo: a minha porta está aberta, o Senhor pode entrar. Entre na minha vida, Senhor, venha celebrar comigo, venha dar um novo colorido à minha existência, venha mitigar a minha fome, venha tirar de mim esse vazio existencial que eu tenho. Venha escrever uma nova história para mim. Querido Deus, o Senhor conhece cada um deles. O Senhor conhece a Mari desde o dia em que ela nasceu. E ela está aqui na frente hoje, e o Senhor aguardou estes anos todos por este momento. Aqui está o Alessandro, o Senhor também conhece o Alessandro desde que ele deu o primeiro chorinho neste mundo. E o Senhor aguardou ansiosamente que esse dia chegasse.
Está a irmã Cleia aqui também. O Senhor também conhece a irmã Cleia. Ela tem talvez uma experiência de vida muito maior do que todos nós. E o Senhor esperou durante estes anos para que encontrasse a irmã Cleia aqui neste momento. E a partir de hoje o Senhor vai escrever uma nova história na vida dela. Ela vai viver uma nova vida. E assim o Senhor conhece cada um deles que está aqui. E o Senhor sabe como o Senhor aguardou com ansiedade este momento. Por isso, querido Deus, conforme a tua promessa, dê a eles vida e dê a eles vida em abundância. Que a história deles a partir de hoje seja uma história de vitórias, uma história de alegrias, uma história de felicidade, uma história transformadora. E que eles possam olhar para trás daqui a pouco, daqui a alguns anos, para dizerem como esse dia foi o grande diferencial na vida deles. Porque hoje eles aceitaram a salvação que o Senhor oferece. Hoje o Senhor entrou na vida deles e hoje o Senhor está aqui para transformá-los. Muito obrigado por isso. Obrigado por todos os outros que estão em pé lá atrás e aqui atrás de mim também, porque o Senhor também já entrou na vida deles um dia e escreveu uma nova história. Muito obrigado por isto. Vamos para casa agora, Senhor, mas vamos com um sentimento diferente, o sentimento de que fomos tocados pelo Senhor. É o que pedimos, é o que agradecemos, é o que celebramos no nome sagrado, bendito e todo-poderoso de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Olha, eu vou pedir um terceiro favor a vocês. Já pedi para levantar a mão, já pedi para ficar em pé, já pedi para vir aqui na frente. Eu queria que vocês fossem ali para trás comigo, para que os irmãos pudessem abraçá-los depois. Eles estão numa felicidade incrível porque vocês estão aqui na frente. Vocês se importariam de me acompanhar, de a gente ir juntos, ficar lá para cumprimentá-los? Porque todos eles vão querer dar um abraço apertado na gente. Vamos fazer isso então.